Olá, pessoalzinho dos sétimos anos A, B, C e D, né? Graças a Deus, hoje eu consegui gravar um vídeo explicativo da 23ª semana e 24ª semana das atividades aqui e baseando a questão do nosso Forms lá na nossa sala virtual, na nossa plataforma do Google Sala de Aula, tá bom? Eu não sou muito fã de falar inglês, a língua trava, vocês sabem disso, então é Google Sala de Aula, nada de Google Class, tá bom? Hoje, como mencionei anteriormente, logo no início, eu quero comentar sobre a questão da atividade 23 e 24 que você vai encontrar na matéria de História, né? Com base na plataforma do Cidadão PG, explorar aí alguns textos, um deles é um cordel, né? Se você quer saber o que é um cordel, você pergunta ao professor Eduardo Ferrinha, professor de português, e ele vai te falar que o cordel é um gênero literário é uma herança vinda de Portugal, ficou muito forte no século XII e XIII lá, né? Esse gênero ele surge principalmente nessa época, no século XII e XIII, e ele vem para o Brasil, ganha-se força, principalmente no século XVIII, ficou muito popular, principalmente no Nordeste brasileiro, né? É uma forma literária e ela é acompanhada de música, de exclamação de poemas acompanhada de música, né? E quem faz muito uso dos cordéis para contar suas poesias são os repentistas. Os mais conhecidos aqui, pelo menos o que eu lembro, você já deve ter ouvido falar, é o Castanho, Caju, Caju e Castanho, tá bom? Eles, nos seus repentes, acabam trabalhando também cordéis. Era mais ou menos assim que os cordéis eram apresentados no século XVIII e XIX, tá bom? Principalmente no Nordeste brasileiro. E aí nós vamos estar trabalhando, né? Vocês vão ver que é um cordel que fala de uma princesa que a sua família perde a guerra lá na África, a Aquatune, e ela acaba sendo vendida como escrava aqui para o Brasil. E aí eu quero abordar as atividades dessa semana, tudo bem? Eu vou ler as atividades, tá? E depois eu vou fazer uma explicação rápida para o vídeo não ficar alongado. Então vamos lá para o que interessa. Eu vou fazer a leitura das atividades. Bom, turminha, já de antemão, eu quero dizer que a questão número 1 da plataforma está diferente da nossa questão número 1 da nossa sala virtual, tá bom? Porque a minha pergunta é saber aonde acontecem os fatos narrados nas primeiras estrofes aí do cordel. Né? Em qual continente acontecem os fatos narrados? No continente africano, europeu, asiático, ou, se não falha a memória aqui que eu não estou com ele aberto, no continente americano. Então, a primeira parte vai falar de fatos acontecidos na África. Né? Então, a África fica em qual continente? Já dei a cola aqui para vocês sem querer querendo. Outra coisa que é interessante trabalhar aqui, e aí eu vou ler as questões primeiramente, depois a gente trabalha as respostas. O conceito de escravidão precisa estar ligado à sua historicidade, ou seja, à sua história. O que é o conceito? O conceito é a ideia que se traz para a sua aplicação. Então tá, a aplicação dessa ideia que é trazida, ela está acompanhada dos seus fatos históricos, tá bom? Pois ocorreram em diferentes formas de escravidão, ou seja, não existia ou não só existia um tipo de escravidão. A escravidão aplicada aqui pelos colonos portugueses que escravizaram os negros vindos da África e tentaram, e conseguiram também, não só tentaram, mas conseguiram, mas não com muito sucesso. Os índios, primeiramente, depois eles partiram para os negros, porque viram que os negros eram mais fortes e por não conhecer o território, a chance de fuga seria menor. Então tá, é diferente. Houveram vários tipos de escravidão, várias formas e vários tempos, ou seja, em várias épocas. E aí definir o conceito de escravidão. A gente vai abordar aí o que vem a ser o conceito de escravidão. Questão número 3. As pessoas escravizadas eram consideradas mercadoria? Fazia parte de uma dinâmica comercial? A partir das fontes, ou seja, dos textos. Aí a gente vai querer ver as diferenças, né?
aponte as diferenças de maneiras da escravidão na África e no Brasil colonial. Já de antemão, a escravidão que acontecia na África era diferente, o tipo de escravidão acontecido no Brasil colônia. O Brasil colônia, principalmente, eles viam os escravos como mercadoria, principalmente os negros, tá bom? E a número 4, a história da Aquatune, pode ser considerada representativa do Brasil colonial? Sim. E aí, por que que sim? Ela pode ser considerada uma representativa do Brasil colonial, da forma que era conduzida, da forma que acontecia a escravidão no Brasil. Então vamos lá. E aí eu já fiz a minha cola aqui, eu vou adiantar minha cola para vocês, tá bom? Deixa eu só pegar aqui. Então, a escravidão, que é relatada nos primeiras estrofes aí, o que é estrofe? É um conjunto de versos de um poema, tá bom? Ela é relatada a forma que acontecia a escravidão no Brasil, no continente africano, que é diferente da escravidão, da forma que acontecia a escravidão aqui no Brasil colonial, tá bom? E aí a escravidão a gente pode trabalhar ou conceituar, já tratando da atividade número 2, da questão número 2, que acontecia forma diferente de exploração de indivíduos, de alguns indivíduos no caso. Por que que esses indivíduos eles eram explorados em muitas das vezes, tirando um pouco fora o Brasil colonial, tá? Porque eles eram considerados como sujeitos de uma camada, de um grupo social inferior. Por isso eles eram postos à disposição daqueles que faziam parte de classes superiores, né? Eu olhei porque minha sobrinha está aqui, tá, gente? Essas classes superiores, né? E interessante que os membros de classes inferiores eles já estavam acostumados a ser tratados daquele tipo e havia poucas, não vou dizer que não havia existência, mas o camarada ele já nascia usado em alguns termos que até hoje acontece na Índia, ele já nascia naquela casta, então eles já se consideravam escravo e havia-se assim pouca resistência, tá? Então os grupos da sociedade, em muitos lugares onde acontecia a escravidão, trabalhavam subjugando, ou seja, colocando aqueles de famílias ou de classes sociais inferiores a trabalhar para eles, tratando-os como escravo e a troca muitas vezes de abrigo e comida. E aí nós vamos ver na questão número 3 que as diferenças na escravidão na África e no Brasil, tá? A fonte de escravos na África era trazida por causa das guerras e aí os predadores eram feitos escravos. E aí eles eram obrigados a trabalhar ou era vendido pelos vencedores para outras tribos, para outros países, vou usar o termo países, mas para outros lugares da África, tá? Aonde só o homem podia perder seus direitos de membro da sociedade, né? Por outros motivos também. O homem ele poderia se tornar escravo não só porque ele perdeu uma guerra, mas por falta de alimento para a família, então ele se subjugava escravo para trazer sustento para sua família, ele trabalhava só em prol de comida e abrigo, né? Ou por causa de algum crime que ele cometeu, ele era tido como escravo para restituir aquele que foi prejudicado devido ao seu crime, ou seja, ele roubou alguém, então foi descoberto, então ele era tratado como mercadoria daquela pessoa que ele roubou, ou ele matou, então ele era restituído, ou seja, posto naquele lugar da pessoa que ele matou, ele ia trabalhar em prol da vida que ele tirou de alguém. Ele era tratado assim por questões criminais também, ou para proteção da sua própria família, certo? E aí ele trabalhava até algum tempo, poderia não era a vida toda, mas por um tempo determinado como escravo. Tudo bem até aí? Questão número 3. Já foi respondida a diferença na África. Agora, no Brasil, como é que funcionava esse negócio de escravidão, gente? O Brasil já era outra situação. No Brasil, ele era visto como mercadoria. Ele era comprado, então ele fazia parte das posses daquele que o comprava. E aí ele ia trabalhar
na lavoura, ele ia trabalhar em trabalhos pesados para para o seu senhor, né? Porque agora ele era uma mercadoria. Então, o escravo ele era tratado, muitos deles, não todos, mas se o seu dono não fosse afeiçoado por ele, não tivesse alguma admiração, não tivesse algum carinho por esse escravo, ele era tratado como mercadoria ou como mercadoria barra animal, tá? Eram diferente aqui, questão da África e do Brasil. A escravidão na África, se eu posso dizer assim, ela era um pouco mais humanizada, tá certo? E falando sobre a questão número 4, rapidinho, ela é sim uma representatividade, ou seja, uma representação da escravidão no Brasil, pois a escravidão no Brasil é uma forma característica da sociedade colonial daquela época que aqui habitava. A Quatuni era uma princesa do Congo, que a sua família perdeu a guerra, né? Foi aprisionada, vendida e transformada em escrava. Trazida para o Brasil, foi torturada. Isso acontecia, isso é só o que acontecia de verdade com os africanos que aqui eram vendidos como escravos. Muitos deles eram reis, príncipes, pessoas importantes em suas tribos que perderam aqui, passaram a ter valor só de mercadoria, tá? E aí vieram só para trabalhar, porém, por ter essa consciência de luta, de conhecimento de guerra, de postura e também de não aceitar isso de forma pacífica, eles começaram a criar resistência. E através da resistência foi criado os quilombos, o principal quilombo é o quilombo dos Palmares, e aonde nos quilombos os negros que ali vieram a se refugiar tinham uma certa liberdade, tá bom? E aí dentro disso, ali nos quilombos também eles conseguiam trabalhar sua questão cultural, trazer suas manifestações culturais, tá bom? Basicamente é isso, espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida, vocês sabem como me localizar pelo e-mail da escola, né? O do Clédio Franca, e também pelo meu WhatsApp. Fiquem com Deus e até mais. Lembrando que eu estou sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau. O que foi, Nina? Para que tenha ainda.